O Ação Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a campanha da Fraternidade 2016. E para falar sobre este assunto, temos em nosso programa o coordenador estadual da campanha da Fraternidade, Padre Antônio Carlos Friso. Vamos assistir um vídeo antes de continuarmos as nossas discussões. Acompanhe. Oikos é casa. Oikomene, de onde vem a palavra ecumene ou ecumênico, é a casa comum. Então, o planeta é a nossa casa comum. Nós precisamos cuidar do planeta. A gente cuida quando a gente cuida da nossa própria casa, quando a gente cuida da rua na qual a gente mora. Tudo precisa ser cuidado. E nós temos a responsabilidade, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto filhos e filhas de Deus, de cuidar desse bem maior, que é o planeta, é a Terra, que Deus nos deu como casa para habitar. Tá aí, linda mensagem, com certeza. A gente estava citando um pouquinho, né, Padre, no bloco anterior a respeito que essa é uma campanha que a gente também tem que dar um destaque para o ecumenismo. É uma campanha ecumênica. Sim. Né? Por isso que a próprio nome já começa a se dizer isso, né? Casa comum, casa de todos. A pastora disse oikumene, oikos, casa comum. Oicologia, cuidar da casa. E tem também uma outra palavra que começa com oikos, economia. Economia é a administração da casa. As mulheres nesse Brasil conhecem muito bem o que é economia, né? Porque elas administram a casa com seus poucos recursos, né? Mas, e falando de campanha da fraternidade, as igrejas no Brasil se unem para dizer, olha, nossa fé é comum no Evangelho, na mensagem do Cristo, né, na mensagem da primeira aliança, o Antigo Testamento, nós queremos agora, dessa vez, nos unirmos e dar um alerta, né, de cuidar da casa comum, a casa de todos. Nós, quando começamos a pensar esse tema, não sabíamos que o Papa estava preparando uma encíclica, a Laudato Si, sobre casa comum. E antes da Laudato Si sair, Júnior, nós colocamos no nosso texto base o termo casa comum, né? Coincidentemente, aí o Papa veio nos abençoar depois, né? Mas o importante não é saber quem nasceu primeiro, se foi o texto base ou o Papa. É claro que, mas o importante é dar esse destaque, essa preocupação primeira com o planeta, com a nossa casa comum, né? Se é casa comum, é a minha casa, é a tua casa. Não há lugar para o relegado, não há lugar para o lixo, não há lugar para o abandono. Então, todos nós temos que cuidar disso, né? Essa semana eu vi, numa entrevista, numa informação, que 32 pessoas do mundo têm alguns bilhões na metade do mundo, né? Essas 32 pessoas vão morar onde, se o planeta continuar indo desse jeito, né? Verdade. Nós temos que cuidar da nossa casa. Não há pobres e ricos aqui, né? Os ricos temos que pensar, olha, como é que a gente vai diminuir a produção, fazer uma economia, indústrias mais sustentáveis, motores que consomem menos, avançar em outras fontes de energia. Menos poluição, enfim, a tecnologia ao nosso favor, né? Quando nós lemos, o Salmo 8, o Salmo 8 diz assim, Senhor, o Senhor nos fez de honra e glória, como Deus tu criastes. Olha, nós somos quase como Deus. Por isso, a nossa missão no planeta é muito grande, né? Já na Bíblia a gente encontra isso, não só no profeta Amós, mas no Salmo 8, um belíssimo do Salmo, né? Nós podemos sim fazer o paraíso presente, não algo do passado nem do futuro, mas agora. Sem dúvida. O senhor citou uma coisa muito interessante, o Laudato Si, a encíclica papal. Inclusive, vocês, telespectadores, se quiserem conhecer um pouquinho mais profundo sobre isso, é só entrar em nossa página, rs21.com.br, lá em programas Ação Nacional. Lá você vai encontrar um programa Ação Nacional que nós fizemos exatamente sobre isso, né? Falando um pouquinho e aprofundando mais esse assunto sobre essa encíclica papal Laudato Si, que fala muito sobre a ecologia, que é um destaque que o Papa sempre tem falado de muita importância. E que o Papa também tem falado na questão do ecumenismo, que são as duas temáticas que está vindo na campanha de 2016. Isso me surpreendeu muito para essa campanha, né? E o senhor acredita aí que as igrejas, elas conseguem efetivamente acompanhar as mudanças da sociedade e também atualizar a palavra de Deus? Júnior, eu penso assim, eu acho que o grande
presente que o Deus deu para a humanidade chama-se Francisco. Esse argentino, Mário Jorge Bergoglio, um cardeal que conhece muito bem a Igreja da Latinoamérica, né? Ele mesmo diz, né, que veio de longe. É um presente, porque ele tem feito... o Papa só não fala só nos documentos, mas nas suas bênçãos, na quarta-feira, nas entrevistas, ele tem dito claramente, toda a religião que se preza, que é divina, une pessoas, une povos para promover a paz. Nenhuma religião e nenhum texto sagrado você encontra bases para a violência. Júnior, peço aqui uma licença, eu morei em Israel, estudei lá, Bíblia, 4 anos, e quando você é estudante num estrangeiro, você quer falar, quer mostrar, quer aprender um pouco a língua. E vindo de Tel Aviv, da rodoviária para Jerusalém, um sábado, eu sentei do lado de uma segunda-feira, subi de ônibus para Jerusalém, sentei do lado de um palestino, de um árabe israelense. E comecei a conversar com ele em hebraico, tal. Ele era muçulmano. E falei, mas o Maomé falou da jihad? O que é jihad? Jihad é um termo violência, né? Ele falou, ele falava da violência contra o outro. Eu falava, não, Jesus também falou da violência que eu tenho que trabalhar dentro do meu ser. Nós todos rezamos todo dia, livrai-nos do mal, não deixe de cair em tentação das más intenções, dos desejos de vingança. Isso é uma jihad. Isso é algo que eu tenho do mal que está em mim. Nós temos uma tendência para o mal. E o Papa diz claramente, não se encontra no Alcorão, nos textos sagrados, na Torá, no Novo Testamento, ou mesmo nos textos sagrados do hinduísmo, do budismo, algo que justifique a violência. Por isso que ele diz, né? Reza, esteve na sinagoga de Roma, com o rabino de Roma, recebeu o presidente do Irã e vai, oxalá, queira Deus, né? E Maomé também abençoe, que ele vá ao Irã fazer uma visita para mostrar. Né? E ele está mostrando que as igrejas têm que ter um mote, o que nos guia é a paz mundial. Sem dúvida, e o senhor citou muito bem, porque esse mudar, né, mudar de caminho, mudar de vida, exige de nós uma certa violência no sentido de que toda mudança de caminho exige um esforço da sua parte, exige que você se desdobre para algo. Sim. Né? Se você quer atingir aquele objetivo, você tem que se desgastar para aquilo, você tem que ter tempo para aquilo, você tem que investir naquilo, da mesma forma com que nós estamos falando aqui agora. Se a gente, eu acho que quer mudanças na nossa sociedade, nesse sentido, em termos de uma casa comum, um ambiente melhor para todos, né? Respeitarmos mais a natureza, nós temos que provocar mudanças, seja na esfera do que nós somos. Né? Eu aqui como jornalista, o senhor como padre, você como engenheiro, você como político, principalmente ainda que tem um poder, né, instituído para poder zelar por outros, tem que fazer essa mudança. Sim, eu vejo assim, as religiões, o pouco que eu estudo, né? Lá se vão 32 anos de sacerdócio, o pouco que eu estudo e ensino também nas faculdades, as religiões estimulam o perdão. Não basta pedir desculpas. O perdão passa pelo coração e apresenta um projeto. Em casa, quando os pais, o esposo, a esposa brigam, não é só pedir desculpa, mas perdão por aquilo que eu fiz. Nessa quaresma é um tempo falaremos um pouco mais sobre isso, não é? Um tempo de pedir perdão para a família, para o irmão, para a irmã, para o namorado, para o marido, para a esposa. Um tempo de reconciliação e pautar uma vida baseada no amor. É isso que ensina as religiões. Não é? Quando eu vejo a grande mídia falando do Estado Islâmico, falando da violência, isso não... Eu conheço o mundo muçulmano, eles não aprovam isso. Não representa eles. Não conheço um sheik, não representam a religião islã. E é um interesse meramente político. E tem bilhões em jogo, bilhões. Não é? Mas a religião é voltada pela paz. E aí um Deus que é de todos, né? E com certeza alguém acaba ganhando com isso, né? Acaba ganhando com isso. Olha, e quais são aí os problemas sociais que mais preocupam a igreja, que mais demandam aí a sua atenção?
Recentemente, nas grandes cidades, a questão do lixo, né? Inclusive, nós temos até um questionário, quando a gente tem ido para as dioceses, aí até posso depois deixar para a produção. Não é? Nossa cidade tem lixo, tem coleta de lixo seletivo? Tem aterro sanitário ou lixões de céu aberto? Porque o aterro é tratado com toda a tecnologia, né? Ou tem lixões abertos? Os lixões têm prazo para acabarem. Era 2014, mas as prefeituras foram em Brasília, fizeram aquele lobby todo, estão mais 10 anos, nós temos que acabar com isso. E depois, o tratamento da água, né? Nós aqui em São Paulo, esse ano, chegamos à beira da barbárie, né? Sem dúvida. Em algumas casas, no bairro de Guarulhos, por exemplo, atrás do aeroporto, são 2 dias sem água e 3 com água, né? Então, olha, temos que pensar nisso. Então, eu creio que a coleta seletiva, mobilizar as cooperativas, o surgimento das cooperativas, e a questão da água e, sobretudo, pensar também nos mananciais, né? O esgoto tem que ter coleta, tem que ser coletado, depois tratado, e aí sim aquela água tratada volta para o rio. Exatamente. E aí o rio Tietê ou os outros rios dos grandes capitais do Brasil vão ficar despoluídos. Então, isso os engenheiros sabem fazer muito bem, né? Então, a gente espera que tenhamos muitas ações concretas motivadas pela campanha da fraternidade desse ano. Sem dúvida. Inclusive, a campanha de fraternidade da água, né, que teve recentemente, que a CNBB lançou, também era uma preocupação em relação a isso. Já vinha alertando as autoridades e todo mundo em relação ao uso inadequado da água, né? Sim, sim, sim. E sem água, a indústria não funciona, não só a indústria, mas nós também não sobrevivemos, né? Bom, e no próximo bloco nós vamos falar sobre saneamento básico. Voltamos já. Estamos vivendo uma esquina ideológica que é muito perigosa para o futuro da humanidade, que é a ênfase no consumo, no progresso, no desenvolvimento, na concentração financeira, e tudo isso tem um custo, né? A conta é paga principalmente pelas pessoas mais vulneráveis, porque a natureza está se degradando.